Ô, Luciano, você estava falando aqui antes que você era pesquisador de uma outra parada e se tornou um pesquisador sobre autismo. É isso, né? Isso. E você falou também que quando você virou um pesquisador mesmo, você descobriu que várias paradas que você viu no Google ali não eram verdade, né? Cara, a gente já falou várias vezes aqui em ciência e tal, em como lidar, mas assim, tem um monte de coisa que eu suponho que tem um monte de mito e absurdos e coisas que também talvez fosse bom que as pessoas soubessem que não é bem assim que funciona. Uma das coisas que me... vamos começar pelo seguinte. Quais são as quais são as razões pelas quais, se é que tem alguma coisa mapeada nesse sentido, para uma criança nascer com autismo? Quando a gente olha para uma pessoa autista, ela tem uma causação multifatorial, ou seja, não é uma coisa só normalmente. E aí é difícil a gente distinguir, no caso individual, qual é essa causação. Tá. Hoje, nós trabalhamos principalmente com uma pesquisa de 2019, muito grande, envolveu 5 países, mais de 2 milhões de pessoas, para a gente entender a probabilidade, a composição. A composição é mais ou menos a seguinte. 81% dessa causação, em geral, ela é de natureza genética hereditária. Ou seja, você vê um indivíduo, você tem genes que têm alterações, e essas alterações ou tá no pai, ou tá na mãe, ou tá um pouco cada um. Cerca de 18% é de causação de mutações que não estão no pai. Ou seja, é genético, mas não é hereditário. Não está nem no pai nem na mãe. Tá. Isso significa que essas são mutações do próprio indivíduo. Tá? Que tem a ver com o que você falou, que a gente sabe que não precisa ter o pai e a mãe ser autista para nascer um autista. Sim. Não, pode ser o pai bipolar, a mãe TDAH. Estão relacionados. A variedade humana é grande. Mas nesse caso, ainda assim, nós estamos falando da composição hereditária. Uhum. Agora, a composição não hereditária, ela é aleatória. Todo mundo, você tem milhares de mutações e eu também. O que altera, na verdade, essas mutações? É a idade do pai. A partir de 35 anos começa a aumentar a probabilidade desse tipo de mutação. Mas não precisa necessariamente ter isso. Todos têm mutações. Se a idade do pai for acima de 35, 40, vai aumentando cada vez mais. Aumenta esse risco. Então, 18% a composição não hereditária, genética não hereditária. Nossa, então tem que ver eu, meu irmão e meus irmãos, porque meu pai já era velho quando eu nasci, era bem velho quando meu irmão Mas nascia. como isso é só 18%, provavelmente por não ter as outras bases genética hereditária, isso não foi suficiente, Tá. né? Meu marido tinha 26 anos quando eu engravidei. Pois é. Só que aí a questão lá em casa é outra. É A questão é que hereditária. eu sempre falo assim, aliás, tem uma pessoa da minha equipe que está sentada ali que diz isso, pé de jaca não dá manga. Toda vez que você olha um autista, você começa a observar o pai e a mãe, sabe? Às vezes eu dava palestra, foram 10 anos dando palestra antes de ir para a política, e às vezes as pessoas vinham falar comigo, querer que eu assinasse um livro, aí eu via a pessoa estava na ponta do pé, a pessoa estava balançando a mão, a pessoa não olhava no meu olho, aí eu falava, meu Deus do céu, será que ele sabe, será que ela sabe? Não estou diagnosticando, mas tem alguns sinais que são muito claros, né, nas pessoas, e a coisa que está ficando mais comum ultimamente, inclusive, é pai e ou mãe ser diagnosticada depois do filho, que foi o que aconteceu com o Lucelmo, foi o que aconteceu comigo, né? É bem comum. E aí 0,4% a 1,2% é de composição de fatores que são intrauterinos. Veja, nada é depois que nasce. Tá. Mas intrauterino tem 3 fatores que a gente sabe. Um é consumo de ácido valproico, que é um anticonvulsivante. Quando a gente quer fazer modelo animal, por exemplo, de rato com autismo, a gente pega a ratinha e injeta ácido valproico na barriga, né? A outra coisa é o consumo de maconha durante a gravidez. E a terceira coisa são inflamações graves que levam à internação. Os dados que a gente tem são disso. Então, em geral, quando eu olho para uma pessoa, 81% é de genética herdada, 18% genética não herdada e 0,4% a 1,2% ambiental. Agora, claro que isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Esta é a média, né, desta composição do autismo. Atenção para o fato que assim, toda essa composição que você falou é antes de nascer. Antes de nascer. Isso é Ninguém fica importantíssimo.